Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, 47, 9 de janeiro de 1901. Jesus quer e é unida a ele como um raio ao sol, do qual recebe a vida, o calor e o esplendor. Esta manhã me sentia toda oprimida e esmagada, tanto que estava em busca do meu alívio, meu único bem, e me fez esperar longamente sua vinda. E ao vir me disse: Minha filha, não tomei eu sobre mim, por amor de ti, tuas paixões, misérias e fraquezas? E tu não desejarias tomar sobre ti as dos demais por amor meu? Depois acrescentou: O que eu quero é que você esteja sempre unida comigo, como um raio de sol que está sempre fixo no centro do sol e que dele recebe a vida, o calor e o esplendor. Suponhamos que um raio se possa separar do centro do sol, no que se converteria? Assim que saísse, perderia a vida, a luz e o calor, e voltaria às trevas reduzindo-se a nada. Tal é a alma enquanto está unida comigo. No meu centro pode-se dizer que é como um raio de sol que vive e recebe luz do sol. Caminha onde quer, em suma, está em tudo à disposição e à vontade do sol. Se depois se distrai de mim, se desune, fica toda em trevas, fria e não sente em si aquele impulso supremo da vida divina. Depois disto, desapareceu. Então, ela está sendo convidada por Jesus aqui, né, a tomar sobre ela as misérias, paixões e fraquezas dos outros. Então, ele fala: Eu não tomei eu sobre mim, por amor de ti, tuas paixões, misérias e fraquezas? E tu não desejarias tomar sobre ti as dos demais por meu amor? Então, ela estava oprimida e esmagada. E essa opressão, né, é referente às misérias, paixões e fraquezas que ela estava tomando sobre ela das pessoas. Por isso que ele, né, veio falar com ela, porque ele fez com que ela esperasse muito tempo, né, ficou muito tempo em privação. E aí ele fala: Eu quero que você esteja sempre unida comigo, como um raio de sol que está sempre fixo no centro do sol, né? Então, assim, tudo que você faz, eu quero que você saiba que você está unida comigo, que o que você está fazendo é o que eu quero que você faça. Então, ela está oprimida, está esmagada. Lá é o que eu quero que você esteja. Eu quero dessa forma que você esteja, porque você está tomando sobre você as paixões, misérias e fraquezas dos outros. Como eu fiz isso por você, você fará por eles. Você não quer fazer? Então, é isso que ele está pedindo, né? Então, eu quero que você entenda que você deve estar sempre unida comigo. Você deve ver que esses atos que você está fazendo são meus atos em você. Então, que você está unida comigo ao viver nessa realidade esmagada, nessa realidade de sofrimento, né? Então, como um raio de sol está sempre fixo no centro do sol e que dele recebe a vida, o calor e o esplendor. Suponhamos que um raio se possa separar do centro do sol, o que se converteria, né? A nada, se reduziria a nada. Então, isso é o que é a alma quando está unida comigo. Então, mesmo que eu não esteja presente, mas você estando unida comigo, ao meu centro, à minha vontade, ao desejo do meu coração, a fazer o que eu quero, pode-se dizer que você é como um raio de sol que vive e recebe a luz do sol. Caminha onde quer, em suma, está sempre à disposição e à vontade do sol. E se você se distrai de mim, se desune, aí você perde e fica em trevas, fria e não sente mais aquele impulso supremo da vida divina. Então, é a mesma coisa para nós. A gente também está vivendo qualquer situação na divina vontade, com a intenção pura de estar na plena mente, na vontade divina em todos os atos. Se a gente está vivo nessa intenção constante, né, atenção constante, a gente vai estar colado com Jesus. Mesmo que a gente esteja vivendo coisas que você pensa: não, mas isso aqui é muito triste, eu estou sofrendo muito, Jesus não está aqui. Ele está aqui. Principalmente no sofrimento, principalmente nas angústias, principalmente nas contrariedades. Ele vai estar unido a você. E você vai ser uma luz do sol se você compreender que tudo isso é graça de Deus, né? É participação da vida divina. Se você vê isso que você está vivendo como vida divina. Agora, se você não vê isso, você se desune e fica em trevas e não vê a luz mais. Porque se você não acredita, não toma posse dessa vida divina que está sendo vivida através desse sofrimento, através das contrariedades, através das tribulações que você está carregando, se você não acredita que isso é vida divina em você, então você se distrai, né, se desune e fica nas trevas. Então é isso que acontece, tanto com a Luísa como com a gente. E no outro trecho é 4:48, 15 de janeiro de 1901. Jesus diz-lhe que ela forma o seu maior martírio. Como nos dias passados meu amado Jesus se fez ver de certo modo zangado com o mundo, esta manhã, ao não vê-lo, pensava entre eu:
Quem sabe, talvez não venha porque quer mandar castigo. E que culpa tenho eu de que, como quer mandar castigos, não se digna vir a mim? Que coisa bonita, né? Que enquanto quer castigar os outros, me dá a mim o maior dos castigos, que é a sua privação. Agora, enquanto dizia estes e outros desatinos, meu amado Jesus apenas se fez ver e me disse: Minha filha, com esse comportamento, você forma para mim o maior martírio, porque devo mandar algum castigo e não posso estar contigo, porque me atas por toda parte e não queres que eu faça nada. Então, não vindo, tu me ensurdeces com as tuas demandas, com os teus lamentos e sua espera. Tanto que, enquanto me ocupo em castigar, estou obrigada a pensar em você, a te ouvir, e meu coração é dilacerado ao te ver no seu estado doloroso de minha privação. Porque o martírio mais doloroso é o martírio do amor. E por quanto mais se amam duas pessoas, tanto mais dolorosas essas penas são, que não por outros, mas por meio deles mesmos se suscitam. Por isso, fique tranquila, calma, não queira aumentar minhas penas por meio das tuas penas. Então ele desapareceu e eu fiquei toda mortificada ao pensar que eu formo o martírio para o meu amado Jesus, e que para não fazê-lo sofrer tanto quando não vem, devo ficar tranquila. Mas quem pode fazer esse sacrifício? Parece-me impossível, e serei obrigada a continuar a martirizar-nos mutuamente. Ela não, não abre mão, não, ela vai mesmo reclamar e lamentar, né? Então ela forma o martírio para Jesus, por quê? Porque ela tá lá lamentando que tá querendo ele, que tá querendo ele. Enquanto isso, ele tá castigando, já é difícil castigar. E aí ele não vem ficar com ela por causa que ela segura as mãos dele. Ele não pode castigar enquanto ela está junto com ela ali. É porque ela não, né? Ela é a alma vítima, a alma que está entre ele e a justiça. Então, ele precisa estar fora desse contato com ela para poder castigar. E quando ele está castigando, ele fica ouvindo de longe ela chorando. Então, ela forma um martírio muito grande ao coração dele, porque ele ama muito ela e não gostaria de fazer isso com ela. Mas só que ela precisa entender que é assim que acontece e tem que acontecer, né? Jesus tem uma ordem e ele tem que obedecer essa ordem, né? Ele é sempre obediente, né? Sempre ordenado. Então, não adianta chorar. E aí ela forma o martírio do amor, né? Porque por quanto se amam duas pessoas, tanto mais são dolorosas essas penas, né? Que não por outros, mas por meio deles mesmos se suscitam, né? Suscita deles mesmos, né? Dela e dele. E aumenta as minhas penas por meio das suas penas, né? Então calma, fique tranquila. E ela fala, mas é impossível, eu não vou conseguir ficar tranquila. Então, enquanto isso, como parece-me impossível ficar tranquila, eu serei obrigada a continuar a nos martirizar mutuamente. Então, a Luísa, ela tem essa resistência, né? Eu acho que ela não quer acalmar-se, né? Dá a impressão que ela não quer ficar tranquila, dá a impressão de que ela, né, não, se resiste à vontade de Deus. Mas a gente tem que ter paciência com ela, né? Entender a dificuldade que ela tem, né? E se ela quisesse mesmo, ela conseguiria, mas eu acho que ela não quer. Então, a gente fica esperando, né? Quando Deus formar na consciência dela o entendimento disso plenamente, né? Porque até então ela ainda não entende. Então é um passo, a gente vê a dificuldade que ela tem, né? E a gente também tem muitas dificuldades no nosso caminho também para entender a divina vontade, para entender Jesus. Então estamos no mesmo barco, né? Nós estamos com a Luísa no mesmo barco também, porque muitas vezes a gente não consegue entender também, em alguma circunstância, qual é a vontade de Deus para a gente, mas seja feita sempre a vontade de Deus. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 9 de janeiro de 1901. Jesus quer a unida a ele como um raio ao sol, do qual recebe a vida, o calor e o esplendor. Esta manhã me sentia toda oprimida e esmagada, tanto que estava em busca de alívio. Meu único bem me fez esperar longamente sua vinda. E ao vir me disse: Minha filha, não tomei eu sobre mim por amor de ti tuas paixões, misérias e fraquezas? E tu não desejarias tomar sobre ti as dos demais por amor meu? Depois acrescentou: O que quero é que você esteja sempre unida comigo, como um raio de sol que está sempre fixo no centro do sol, e que dele recebe a vida, o calor e o esplendor. Suponhamos que um raio se possa separar do centro do sol, no que se converteria? Assim que saísse, perderia a vida, a luz e o calor, e voltaria às trevas, reduzindo-se a nada. Tal é a alma enquanto está unida comigo, no meu centro. Pode-se dizer que é como um raio de sol que vive e recebe luz do sol.
caminha onde quer, em suma, está em tudo à disposição e à vontade do sol. Se depois se distrai de mim, desune-se, fica toda em trevas, fria, e não sente em si aquele impulso supremo de vida divina. Dito isto, desapareceu. Nossa, meu Deus. É incrível, assim, porque às vezes eu sinto, sabe, isso que ela tá falando. Uma opressão, assim, uma coisa que eu não sei explicar o que é. Um desânimo, assim, uma coisa assim, não sei explicar, Senhor. Não sei explicar, não. Mas a gente sente muitas coisas, tem muito estado de ânimo, assim, estado de ânimo que vem, assim, repentinamente. A gente a gente tá sempre ali, atento em Deus, vivendo os atos, atento na divina vontade, com a intenção pura de fazer tudo na divina vontade, né? Só que vem estados de ânimo difíceis. E aí a gente tem que pensar, é maravilhoso Jesus explicar isso, né? Porque aí você fixa mais essa verdade, esse conhecimento, essa consciência. Porque quando acontece isso, eu vou e ofereço, Senhor, ofereço então, ofereço tudo que eu tô sofrendo, tudo que eu tô sentindo, eu ofereço, né? Ofereço. Não vou, eu entendo que é a sua vontade, que é o Senhor que está sofrendo em mim isso, que quer que eu sofra isso. Tudo que eu tô sentindo, todo esse estado de ânimo, eu já penso, é Jesus. Já fica assim, né? A gente já tem fica nessa consciência, né? É Jesus em mim que quer que eu sofra isso. Amém, Fiat. Mas quando ele vem e fala, né? É tão bom, né? É tão maravilhoso que é o que ele falou aqui. O que ele quer? O que eu quero? Ele falou, né? O que eu quero é que você esteja sempre unida comigo, como um raio de sol que está sempre fixo no centro do sol, e que dele recebe a vida, o calor e o esplendor. Então, não importa o que você está sentindo, fica unida comigo, recebendo vida de mim, recebendo vida do sol. Você é um raio, não separa do sol. E aí, apesar dessas coisas que você está sentindo, você está recebendo, você está unida comigo, você está viva, você está recebendo a vida. Se você se desunir de mim, você vai ficar nas trevas. E esse desânimo, tipo, essas coisas que você tá sentindo, ai, gente, eu não sei explicar. Na hora que eu li, eu entendi, eu falei, nossa, realmente é desse jeito. Na hora que eu tava lendo, eu entendi, assim. Realmente é desse jeito. Mas eu não consigo falar em palavras. Eu tô sentindo um desânimo. Por exemplo, vamos eu pensar que essa é a palavra, um desânimo, um estado de ânimo, assim. Um desânimo. Vou colocar desânimo, mas não é bem isso, não. Não sei se é um estado de ânimo complicado. Uma opressão, igual ela tá falando aqui. Você tá sentindo esmagada, oprimida. E aí, você já pensa, o estado de ânimo, Jesus sofreu isso por mim. Ele sofreu isso por mim, ele tomou sobre ele as paixões, as misérias, a fraqueza de todas as almas, inclusive a minha. E agora eu tô sofrendo isso e eu vou aceitar sobre mim as misérias, as fraquezas, as opressões das almas por amor a ele. Beleza, eu entendi isso. Aí ele fala, o que eu quero é que você fique unida comigo. Nesse estado que você tá sentindo isso, mas não sai de perto de mim. Não se desune de mim, porque eu que vou te dar a vida para você sentir tudo isso e ficar firme e ficar viva. Não tem como viver isso. É o estado de ânimo das almas que tá sobre você. Se você se desunir de mim, você vai ficar atolada nisso aí. Você vai ficar esmagada, realmente esmagada. Não tem como, gente, viver isso sozinha. Se você se desunir de Jesus, você vai ficar realmente esmagada, oprimida, realmente. Com ele, a gente sente tudo isso, o estado de ânimo das almas, você sente tudo isso, mas no fundo, a sua alma está viva, 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 unida com ele, é ele que está em você. Então, ele te dá força para suportar esse estado de ânimo que vem das almas, essa opressão e tudo. Ele te dá força, vida, força. Aparentemente, você está sentindo assim, externamente, no seu humano ali, você está sentindo um desânimo, uma opressão, uma frieza, coisas assim. Mas lá no fundo da alma,
Como você está unida com ele, você tem força para suportar isso. E você consegue levantar da cama e trabalhar, fazer tudo o que tiver que fazer, apesar de estar sentindo isso. É isso que eu entendi. Porque eu tô sentindo essa opressão, desânimo, uma coisa estranha esses dias. Mas, assim, eu não fico prostrada numa cama por causa disso. Por causa dessas coisas que eu tô sentindo. Eu não fico prostrada numa cama e eu tô de atestado médico, não consigo levantar, não consigo, num estado assim de depressão. Não fico assim. Continuo fazendo as coisas. Continuo fazendo o que tiver que fazer, continuo fazendo meus deveres, meus ofícios, trabalhando, fazendo as coisas que tinha que fazer lá em casa. Fui pra casa da minha mãe esse final de semana. Ninguém nem percebe que eu tô sentindo essas coisas. Por quê? Porque eu tô unida com Jesus. E é ele que tá sofrendo isso em mim. E eu tô unida com ele, entendendo que é ele. Unida com ele. E aí dele eu tiro a força pra suportar isso. E aí eu vivo assim. Ai, gente, é difícil explicar assim esse negócio. É difícil explicar. E apesar de, você tá feliz. Tô feliz, tô em paz, tô tranquila. Às vezes eu sinto assim uma perturbação, assim, não é uma perturbação, vem pensamentos assim, mas eu rejeito. Eu ofereço a dor para Jesus, às vezes é uns pensamentos estranhos, eu ofereço a dor que eu sinto pelos pensamentos. Fico oferecendo e rezando, porque eu sei que é coisa de Jesus. E aí eu não fico literalmente esmagada sobre o peso dessas coisas. Não pesa. Não é uma coisa que pesa. Mas você não acabou de falar que você tá sentindo esmagada. É, por isso eu tô falando, Senhor, é difícil explicar. Meu Deus. Só Jesus para explicar um negócio desse. Só o Senhor Jesus para explicar com as suas palavras essa. Tem isso no livro do céu. Eu li um trecho um dia que ele explicou isso para Luísa. Eu vou procurar depois. Que ele explicou assim, ó, que a alma que vive na divina vontade, no profundo lá do interior dela tá tudo em paz, luz, alegria, felicidade, céu. Mas tem coisas, estados de ânimo, assim, coisas que a gente sente que fica no exterior, não entra dentro. Não fica dentro de você. É uma coisa que, apesar de você estar sentindo, mas é no humano, é na parte sua humana. Ele explicou isso, mas eu não lembro qual trecho que foi. Mas é muito incrível o que ele está explicando. Realmente é desse jeito. Aí eu entendi assim, se você se desune dele e sente essas coisas, você fica esmagada, oprimida. E é o que ele falou aqui, ó. Então, você está sentindo isso. E é pra gente ficar assim o tempo todo, né? Mas você tá sentindo essas coisas. E ele fala: o que quero é que você esteja sempre unida comigo, sempre unida, como um raio de sol que está sempre fixo no centro do sol. E que dele recebe a vida, o calor e o esplendor. Então, recebe tudo de Deus. Suponhamos que um raio se possa separar do centro do sol, no que se converteria? Aí, como que seria esse separar do centro do sol? Se eu começar a achar que o que eu tô sentindo, que o estado que eu tô, é uma coisa. Se eu começar a pensar assim, eu devo ter feito alguma coisa errada. Eu acho que eu saí da divina vontade, eu fiz alguma coisa errada, eu não tô na divina vontade, eu acho que eu fiz alguma coisa e começar um sentimento de culpa, e eu achar que isso é uma coisa minha. E eu começar a olhar pra mim, eu sofria, eu sou isso, eu sou aquilo. É por isso que eu tô sentindo isso, é porque eu sou má, eu sou um poço de maldade, é por isso que eu tô assim. Eu fiz alguma coisa, e você começar a entrar no seu eu, e não enxergar que isso é a vontade divina, que é Jesus que está em você, vivendo em você. E aí você oferece para ele tudo que você está sentindo, por amor dele, né? Como ele falou aqui, você não quer aceitar sobre você. Eu aceitei sobre a minha humanidade todos os estados de ânimo de todas as almas, inclusive a sua. Você não quer aceitar por amor meu o estado de ânimo das almas? Sim, sim. Aí você fica na vontade divina, unida a Jesus. Ele sofrendo em você, você entende que é ele que está em você sofrendo. Aí você tem força para suportar. Mas se você acha que é você,
que é uma coisa sua, que não tem nada a ver com Jesus. Aí você vai ter que ir consertar isso sozinha para depois ir voltar para ele. Se você vê ele de fora, não assume que é ele que vive em você, que você está na divina vontade. Se você não assume isso, não vive plenamente essa verdade, não toma posse disso e acha que ele está de fora, né? Que você não assume, não vive isso, essa verdade assumida, Jesus que vive em mim. E ele que está sofrendo isso, ele quer que eu sofra, é ele sofrendo em mim, e vamos sofrer juntos, Jesus unido. Eu sou um raio de sol, o Senhor é o sol. E eu recebo a vida do sol, eu sei que eu não vou perecer, apesar de estar sentindo tudo isso, eu não vou perecer, eu não vou morrer com isso, eu não vou ficar esmagado, eu tenho a força do Senhor para suportar. E eu ofereço isso por amor a Ti, eu aceito a Sua vontade, eu sei que é a Sua vontade, amém, Fiat. Ofereço tudo. Aí você continua, mas se você fizer, se você não viver assim, pensar que é uma coisa sua, que Jesus está longe, que Jesus não vive em você, que isso é coisa sua, que é porque. E você começa um sentimento de culpa. Aí ele falou: assim que sair, se você sai, perderia a vida, a luz, o calor e voltaria às trevas, reduzindo-se a nada. Tal é a alma, enquanto está unida comigo no meu centro, pode-se dizer que é como um raio de sol que vive e recebe luz do sol. Caminha onde quer. Em suma, esse caminha onde quer. Você pode caminhar onde quer. Você pode caminhar nesse estado de ânimo das almas, que não tem problema. Você não vai morrer. Ele vai viver em você e trazer tudo, toda a vida dele, né? Como ele falou, ele recebeu sobre ele o estado de ânimo das almas. Você pode caminhar nessa parte da vida de Jesus. Ele viver isso em você, que você não vai perecer. Porque quando a gente pensa nisso, se a gente pensar de forma humana, todo mundo vai querer sair correndo disso aqui. Se você pensar de forma humana, você não vai querer sentir o estado de ânimo das almas em você, não. Você vai achar que você vai enlouquecer, que você vai surtar, que você vai adoecer. Porque imagina o estado de ânimo das almas. Como é que tá o estado de ânimo das almas, gente? Tem alma que tá vivendo um estado de inferno na Terra, de purgatório, de distância de Deus, assim, quilométrica. Que ela tá afundada nos pecados, nos vícios, nas paixões, nas trevas, na depressão, na loucura, no apego, assim, à Terra, terrível. Com a alma pobre, 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 totalmente nas trevas. Aí você vai sentir o estado de ânimo dessas almas. Se você pensar de forma humana e não pensar junto com Jesus, não viver unida com Ele, você vai falar, não vou querer viver na divina vontade, não vou ler esse livro mais não, porque olha o que é isso que Jesus está falando. Mas você pode caminhar, o que ele falou aqui, se você vive unida comigo, pode caminhar onde você quiser. Você pode viver a santidade da santidade, eu posso viver plenamente em você, Jesus pode viver plenamente em você, sofrendo tudo que ele sofreu. Sofrendo, claro que a gente é pequeno, não, mas não tem como. No limite que dá para uma criatura, como ele fala. Até onde pode chegar uma criatura. Não precisa ter medo. Jesus vai viver em você. Aí você pensa, não quero Jesus vivendo em mim, não, porque ele sofre demais. Então, eu não quero ele vivendo em mim. Não tem como. A pessoa fica lá no fundo, com medo. Mas ele está falando aqui, se você vive unido comigo, pode caminhar onde quiser. Está em tudo à disposição e vontade do sol. O sol é ele, né? Você está em tudo à disposição dele para ele sofrer em você o que ele quiser. E você confia plenamente nele. Plenamente que você está recebendo a força dele. Assim como a humanidade dele teve força para sofrer a pior das mortes, a morte mais cruel que já teve na face da terra, a mais cruel de todas foi a de Jesus. Assim como a humanidade dele recebeu força da divina vontade para sofrer o que ele sofreu, você vai receber a força também para sofrer o que a vontade de Deus quiser. Mas aí assim, não é só viver na divina vontade, a vida de Jesus, ele fala, né, como que é a vida dele? É doçura e amargura. É sofrimento, mas é alegrias indescritíveis.
É céu na terra, a vida divina. Então, a gente não pode caminhar onde você quiser, se entregar, se abandonar plenamente para viver essa santidade. E ele viver em você o que ele quiser. Por amor, e você viver, e aí você vai dar essa liberdade, né, para Deus. E por amor a ele, fazer tudo, aceitar tudo. Ele vai te dar o amor para amar a ele, viver tudo isso, ele que te dá. Para você amar nesse grau e falar, amém, Fiat para tudo que ele quiser. Ficar sempre à disposição do sol. Aí ele falou que se ela está, né, se depois ela se distrai de mim, do sol, desune-se, fica toda em trevas, fria, e não sente em si aquele impulso supremo de vida divina, se você se desunir. Não é muito incrível, né? Aí no volume 4, 48, 15 de janeiro de 1901, Jesus diz-lhe que ela forma o seu maior martírio. Como nos dias passados, meu amado Jesus se fez ver de certo modo zangado com o mundo. Esta manhã, ao não vê-lo vir, pensava entre mim: quem sabe talvez não venha, porque quer mandar algum castigo. E que culpa tenho eu de que, como quer mandar castigo, não se digna vir a mim? Que coisa bonita! Que enquanto quer castigar os outros, dá a mim o maior dos castigos, que é a sua privação. Agora, enquanto dizia estes e outros desatinos, meu amável Jesus apenas se fez ver e me disse: minha filha, tu forma para mim o maior martírio. Minha filha, tu forma para mim o maior martírio, porque devo mandar algum castigo e não posso estar contigo. Porque me atas por toda parte e não queres que faça nada. E não vindo, tu me ensurdeces com tuas demandas, com teus lamentos e suas esperas. Tanto que enquanto me ocupa em castigar, eu estou obrigada a pensar em você, a te ouvir. E meu coração é dilacerado ao te ver em teu estado doloroso de minha privação. Porque o martírio mais doloroso é o martírio do amor. E por quanto mais se amam duas pessoas, tanto mais são dolorosas essas penas, que não por outros, mas por meio deles mesmos se suscitam. Por isso, fique tranquila, calma, não queira aumentar minhas penas por meio de suas penas. Então ele desapareceu e eu fiquei toda mortificada ao pensar que eu formo o martírio de meu amado Jesus. E que para não fazê-lo sofrer tanto, quando não vem, devo ficar tranquila. Mas quem pode fazer este sacrifício? Parece-me impossível. E serei obrigada a continuar a martirizar-nos mutuamente. Nossa, meu Deus. Realmente, desatinos, né? Ela parece ter uma resistência, assim, realmente em aceitar, né, o que Jesus fala. Que ele falou assim, ele está castigando. E ele não vai, porque enquanto ele está castigando, porque ela ata as mãos dele. Ela é uma vítima, ela ata as mãos dele. E ele tem que castigar tudo que ele já explicou para ela, da justiça, né? Deu até as chaves da justiça um dia para ela se colocar totalmente ali no lugar dele, com a justiça dele ali nela, para ela entender a justiça. Aí quando ela ficar nessa posição, tipo assim, tomou o lugar dele, de juiz, aí ela entendeu plenamente, falou assim, se eu tivesse aqui no seu lugar, eu ia fazer era pior, ia castigar mais ainda. E ela entendeu, se Deus não fosse justo, não castigasse, ele não seria amor com as criaturas, ele não castigar. As pessoas não sofrer as consequências de seus próprios atos, de sua própria vontade que vai em direção oposta a Deus. E aí tem consequências que se Deus não deixasse a gente sofrer as consequências, a humanidade sofrer as consequências de suas escolhas erradas, do pecado, que ele não amaria, que isso não seria amor. É um pai que deixa o filho fazer o que quer, tá vendo o filho cair lá no abismo e não faz nada, e não dá um castigo, não corrige o filho. Ela entendeu isso plenamente. Aí ela entendeu e falou assim para ele, eu não quero nem saber. Eu não quero saber da justiça. Então, assim, ele já explicou para ela e tudo mais. Aí ele fala para ela, então, eu tô castigando. E você com seus lamentos, suas demandas, me martiriza mais ainda. Ele já está sofrendo em ter que castigar. Ele não tem prazer em castigar. O castigo é consequência de pecado. É consequência de pecado, da humanidade está pecando.
E eles sofrem ter que fazer isso, ter que usar de justiça, né? E aí aumenta as penas do coração dele, porque ela ainda tá sofrendo, né? Ela fica sofrendo. Aí ele falou para ela: calma, fica tranquila, calma, aceita, né? Aceita a justiça, aceita, fica calma, enquanto eu tô castigando e não tô aí, fica calma, para não aumentar minhas penas por meio de suas penas, seu sofrimento aumenta as minhas penas. Aí ela falou: eu acho impossível fazer isso, então eu vou continuar a martirizar-nos mutuamente, vou continuar. Então, é isso, né? Mas é o que a Aline falou, né? A gente, às vezes, a gente vê assim, ela não entende o que, às vezes não entende, não aceita o que Jesus fala, não entende, tá? Mas é a vida nossa, né? Da criatura, de às vezes não entender o que Deus está falando, de ter dificuldade em entender e colocar em prática o que Jesus está falando, né? Ela ficou com dificuldade de colocar em prática. Ela até entendeu, né? Que ela falou: eu tenho que ficar tranquila. Ela entendeu, mas ela não, falou: eu não vou conseguir colocar isso em prática. Então, a mesma coisa, gente, às vezes entende o que Jesus está falando. Tem que morrer para si mesmo. Ele fala: tem que morrer, mas colocar em prática, a gente às vezes não consegue numa situação colocar em prática o que ele está falando, né? É isso. Amém, filha de Jesus. Eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Eu queria pedir desculpa caso fique um pouco baixo o som. Eu não entendo o que acontece. Eu já regulei, eu já aumentei o volume, a configuração. Mas é engraçado, né? Quando eu gravo na casa da minha mãe, eu não sei se é o lugar que interfere de alguma forma a acústica do lugar, não sei o que que é. Mas quando eu gravo na minha mãe, o som fica mais alto. E quando eu gravo aqui na minha casa, mesmo eu falando na mesma altura que eu falo normal, eu sempre partilhei na mesma altura, aí às vezes agora parece que vai ficar alto, ó. Parece que agora vai dar certo. Mas às vezes dá certo e às vezes não. Às vezes fica baixinho demais, mas eu falo na mesma altura, do mesmo modo que eu tô acostumada a falar. E às vezes sai alto, às vezes sai baixo. Eu não entendo por que que isso acontece, né? Acho que agora vai ficar mais alto. Então, Jesus, vamos lá pro tema. Jesus queria unida a ele como um raio ao sol, do qual recebe a vida, o calor e o esplendor. Esta manhã me sentia toda oprimida e esmagada, tanto que estava em busca de alívio. Meu único bem me fez esperar longamente sua vinda. E ao vir me disse: minha filha, não tomei eu sobre mim por amor de ti tuas paixões, misérias e fraquezas? E tu não desejarias tomar sobre ti as dos demais por amor meu? Depois acrescentou: o que quero é que você esteja sempre unida comigo, como um raio de sol, que está sempre fixo no centro do sol, que dele recebe a vida, o calor e o esplendor. Suponhamos que um raio se possa separar do centro do sol. No que se converteria? Assim que saísse, perderia a vida, a luz e o calor, e voltaria às trevas, reduzindo-se a nada. Tal é a alma, enquanto está unida comigo, no meu centro, pode-se dizer que é como um raio de sol que vive e recebe a luz do sol. Caminha onde quer, em suma. Está em tudo à disposição e à vontade do sol. Se depois se distrai de mim, desune-se, fica toda em trevas, fria, e não sente em si aquele impulso supremo de vida divina. Isto isso desapareceu. Então, esse trecho, ele fala muito pra gente, né? Fala muito pra mim, né? A Luísa tá falando aqui, né? Estou oprimida, esmagada, né? E tal, devido à privação, né? Ela nunca é o humano dela, né? Se não aceitar essa privação e o momento que ela tá reclamando da privação, esse momento assim que ela não tá aceitando, né? Amargada, é o humano dela, né? Toda vez que ela fala, né? Toda vez que ela questiona isso, é o humano dela, né? Que precisa morrer, né? E assim, eu tava pensando, né? Que também, né? Eu tava pensando assim, nossa, a Luísa tem muita resistência, né? E eu também percebo em mim muitas resistências ainda. Eu confesso que eu tô com muita dificuldade de lidar com algumas coisas que eu ainda não tô conseguindo superar, né? Dói muito.
fico, de certa forma, chateada, né? Porque eu tô lendo, tô estudando. E aí eu não quero ser falsa também, de falar uma coisa que eu não tô vivendo, né? A gente tem que ser muito verdadeiro. Mas eu ainda tô passando por esses processos, sabe? É, de morrer para mim mesma, né? É, algumas realidades. Eu sei que tem realidades que, igual Jesus está falando aqui, minha filha, não tomei eu sobre mim por amor de ti, tuas paixões, misérias e fraquezas, e tu não desejarias tomar sobre ti as dos demais. Então toda humilhação que acontece com a gente, todas as realidades que a gente sofreu, qualquer coisa com alguém, nós estamos na mesma condição de Jesus, né? Nós estamos também como que tomando sobre nós, né? A fraqueza daquela pessoa, né? Sofrendo com aquela fraqueza daquela pessoa, né? Sofrendo, igual meu marido ontem, nós tivemos uma briga muito ruim. Eu falei tudo que eu tinha que falar para ele. Eu sei que isso não está errado, né? Porque na hora que eu falei para ele, eu não fiquei preocupada com a minha pessoa. Eu fiquei preocupada com aquilo que é a vontade de Deus, né? Porque o meu marido, ele é muito exagerado na questão da criança. Eu já fui bem dura com ele, né? Eu já cheguei a dizer para ele coisas bem fortes, como eu falei assim, ó. Eu falei para ele mesmo, tudo aquilo que de luz que eu tinha ali para falar, né? Eu falei, olha, Jesus, quanto mais, enquanto você não largar o osso, mais Jesus pode permitir a menina sofrer um monte de coisinha. É alergia daqui, é probleminha dali, é médico daqui, é médico dali, por causa do seu apego. Porque ele quer que você largue o osso e confie nele. Eu já falei muitas coisas assim pro meu marido. Falei assim, ele continua, quanto mais você apertar a mão, pior vai ficar. E solta, larga isso. Você não tem controle de nada. Então, de certa forma, eu falo, mas ao mesmo tempo eu tenho eu sinto a compaixão pelo meu marido, porque essa fraqueza dele, essa dificuldade foi a criação dele, né? Então, eu sei que a primeira filha, né, tá aprendendo também, então eu tenho que ter paciência. Mas tem hora que eu não aguento, tem hora que eu explodo, né? E eu acabo falando com ele que é um exagero terrível. E ontem brigando comigo por coisa idiota, né? Aqui em casa é quente, o segundo andar é quente, a menina soa pra caramba, a cabeça da menina chega, o cabelo da menina fica todo molhado de suor, a blusa da menina, as costas da menina fica tudo molhada de suor. Tem vezes que tem que trocar na madrugada, de tanto que ela soa. E o meu marido, na cabeça dele é o seguinte. Ah, mas se a gente quiser se esfriar, tem que cobrir. Mas como a neném não fica coberta, toda vez que a gente cobre ela, ela tira. Então, na cabeça dele, pensa assim: ah, já vamos deixar ela bem agasalhada, porque assim nem precisa de coberta. Se esfriar, só que ele não entende que naquele momento que tá deitando ela, tá quente. Então, na cabeça dele é: mas e se esfriar de madrugada? Aí, enquanto isso, sufoca a menina. Eu falei: isso tá errado, né? Isso é maldade. Como é que você vai sufocar a menina no calor danado? Então, é umas brigas assim, sabe? Porque meu marido é muito superprotetor. Ele não deixa eu deixar a minha descalça, experimentar o chão. Ele fala que eu sou desleixada, né? Deixa a menina no chão se arrastando. Gente, é a vida, né? A criança tem que passar por isso. Não faço nada de maldade com ela. Eu estou em paz com isso, né? Mas ele é muito controlador, muito medroso. Eu falei, essa preocupação é mais com você mesmo do que com ela, porque você não quer sofrer nada. Você não quer sofrer tendo que levar ela para o hospital, você não quer sofrer vendo ela passando mal. Mas lá no fundo fala mais de você do que dela. É um medo, né? Uma preocupação consigo escondida. É sempre uma preocupação consigo mesmo, disfarçada na preocupação pela menina, né? Porque você quer evitar sofrimento, né? Quer fugir de alguma situação de sofrimento. E você mostra claramente também que você não confia em Deus. Então precisa ser muito firme, né? Mas acabou que a gente discutiu oito, aí eu fiquei muito chateada, sabe? Muito mesmo com essa realidade, né? Cobrança financeira também tá tendo muita, né? Eu já perguntei para Jesus, eu vou fazer a minha parte, o Senhor me dá uma luz. Eu espero da sua vontade, se o Senhor vai me encaminhar para isso, mas a minha parte eu tô fazendo aqui para ver o que o Senhor vai direcionar, qual sinal que o Senhor vai dar, quer mandar currículo, porque essa questão financeira tá pesando muito e geralmente o homem não respeita a esposa que não trabalha, né? Assim, se você não ajuda, por mais que o dinheiro da aulinha é muito pouco, tá muito parado, né? Também as aulas, tá acabando já o ano. Então, assim, tem toda essa realidade, né? Tá sempre jogando isso na cara. Já falei pra ele às vezes assim, eu devia morrer, eu queria morrer, porque aí você não vai preocupar com mais nada. Eu falo umas coisas assim mesmo com ele, sabe? Antes eu não falava assim, não, agora eu falo assim, sabe? Nossa, parece que eu tô me sentindo mal até de comer nessa casa, né? Como se eu não pudesse comer, né? Não fosse. É, como assim, eu não tô trabalhando, então não tenho direito de comer, né?
É uma situação e fala, para de besteira, tem um combinado aí de você ficar com a criança. Mas aí, mas lá no fundo, numa discussão, ele joga isso na cara, né? Então eu falei que vai ter que ser honesto, né? Tem que ser honesto. Então, assim, umas discussões assim que tem acontecido muito em volta de questão financeira, muita, né? E o meu marido, ele me trata como se eu fosse a filha dele, né? Que ele tem que moldar, que ele tem que pôr, né? Ele acha que tem que me controlar, que tudo que eu faço ele tem que criticar, que tem um jeito certo de fazer. Então, meu marido é muito encrenqueiro nesse sentido, e não me dá liberdade para fazer as coisas, né? E as coisas vão dar super certo, mas ele acha que o meu jeito é desleixado, né? De fazer as coisas. Então, ele quer controlar tudo que eu faço, criticar a forma com que eu cuido, né? Isso é demais. Aí chega uma hora que eu falo, você tá me atormentando, meu psicológico não aguenta. Eu já tô desgastada fisicamente, não tô dormindo bem. Eu sou uma pessoa sozinha, né? Assim, um ser humano fraco. Ninguém aguenta tanta coisa assim. É tudo junto e misturado. Já basta o desgaste físico, da falta de sono, de poder dormir. Já basta a parte física. Que faz parte, eu falei com ele, mas faz parte, eu não tô reclamando, faz parte da doação. Mas aí você vai e não tem compaixão de mim e psicologicamente você me atormenta mais ainda. Mais ainda, você tá me atormentando psicologicamente. Aí você não tem, é falta de caridade, que judiação, né? E dessas realidades que eu tô passando, né? E Jesus tem. Aí eu fiquei pensando sobre Jesus falar que eu devo ser um nada, que eu devo aceitar as humilhações. Claro que isso não quer dizer que você é falante ou brante, né? Tem hora que você tem que falar aquilo. Mas eu entendi o que quis dizer. Não pensar em mim mesma, entendeu? Mas tem hora que eu fico muito nervosa com algumas coisas, assim, muito nervosa mesmo, a ponto de chorar, de não aguentar. Então, assim, eu tenho essa dificuldade ainda de ficar totalmente invisível, que o Jesus pede. Para mim morrer para mim mesma, né? E ficar para mim mesma invisível, não da minha pessoa, não importar com quem fala em direção a mim. Então eu entendo que Jesus vive em mim, né? Aquilo que eu falo é em direção à ordem, o que é certo, é Jesus em mim, né? Que também ficou chateado com a atitude do marido. Então eu entendo isso, que eu não me sinto mal com o que eu falo, assim, não me sinto, porque seria como negar, né? Que Deus está em mim, seria como negar que é a vontade de Deus. Então, assim, chamar o marido para conversar, ser honesto, ser sincero, né? Falar o que tá errado, né? O quanto que aquela atitude é nociva. Ótimo, tá tudo certo, né? Então eu entendo que isso tudo é Jesus em mim. A dificuldade que eu falo eu preciso ficar invisível para mim mesma, entende? Porque o certo é, sinceramente, é estar no ouvido e sair pelo outro. Não doer nem um pouquinho a opinião que seu marido tem de você. Aquilo não doer nem um pouco. É uma dor sem dor, entende? No sentido da ordem, no sentido daquilo que é certo, você sofre, mas ao mesmo tempo não em direção a si mesmo. Você não fica ali assim, sabe? E aí eu fiquei pensando, porque se Jesus vive em mim, tudo é bom, né? A humilhação, o sofrimento, tudo é ele vivendo. E Jesus fala, em um dos trechos que eu estava lendo, que me tocou muito, né, sobre a cruz, que a gente tem que amar a cruz de tal ponto que a gente tem que considerar não só receber a cruz, sofrer a cruz, resignando, mas você tem que chegar num ponto de amar o sofrimento e agradecer. E a cruz, no outro trecho que eu estava lendo, ela é uma honra, ela não é algo ruim, ela é uma honra, é uma graça enorme, né? Então você tem que ver desse ponto. Então, a minha dificuldade está sendo nesse sentido ainda, né? Eu vejo que tem resistência em mim, essa parte de ser o nada, 100% que Jesus falou, a Ruth ainda não morre para ela mesma, ela ainda não tem que ser o nada 100% total, ela ainda se vê naquele momento. Ou às vezes ela fala com o marido, mas ainda fica se debatendo. Podia ter dito, podia não ter dito. Esses são os problemas, entendeu? É nesse sentido, né? Mas eu não disse nada de errado, né? Então, por quê? Porque eu disse, foi aquilo que eu senti na hora de falar com ele diante de uma coisa de desordem, né? Entende? E aí, eu sei que eu não fiz o meu humano, minha vontade humana, porque quando eu fiquei chateada, porque o meu marido falou assim, não, eu quero ver se foi. Então vai você, então. Fica você assim coberta pra você ver como que é bom. Porque você não agasalha bem a menina suando, gente. Ele se não agasalha bem a menina, né? Eu falei assim, eu tenho culpa se a menina tira a coberta de madrugada? Eu posso controlar isso? Eu posso estar dormindo e ao mesmo tempo controlar se a menina vai tirar a coberta ou não? Você tá louco?
Aí ele falou assim, então experimenta você ficar sem a coberta. Então, tipo assim, quando essas coisas acontecem, por mais que ele fala que tem um combinado comigo, que eu posso ficar em paz por enquanto, que eu tô mais em casa, mas eu tô cuidando da menina, que ele fica feliz por saber que eu tô cuidando dela. Por mais que tenha isso na hora de uma discussão, ele sempre joga na minha cara alguma coisa. E aí ele foi e falou esse negócio da coberta, e falou assim, experimenta você ficar sem a coberta, então pra você ver como que é. Porque você acha justo você tá lá cobertinha, sua menina sem coberta? Então ele, tipo, joga a minha condição em relação à menina, né? E eu falei com ele, cuidado, você tá desequilibrando a balança, né? Do esposo, colocar o filho até acima da esposa. Eu sou uma só carne com você. Você toma cuidado. Então, assim, e ele não, entendeu? Então chega essas situações e assim, pra mim isso é um tipo de violência psicológica. Tá fazendo com a pessoa. Eu tô acabada no final do dia, cansada, sabe? E a pessoa não vê a doação, né? Então você pontuar pro outro essas coisas não é errado, entendeu? É, essas coisas não é errado, mas aí na minha cabeça eu tava querendo nem deitar, nem pôr a coberta, né? Eu falei, então tudo bem, quando eu puder eu compro a coberta pra mim. Eu não vou mais, eu não vou comer da comida, eu não vou mais usar a coberta. Aí Jesus foi e falou comigo, tá errado. Se você fizer isso, você existe. Você não existe. Se você fizer isso, você existe. Se você deixar de cobrir por causa do que ele disse, você existe. Se você deixar de comer porque por causa do que ele disse, você existe, porque você está fazendo uma desordem. Seu corpo é meu templo, você deve se alimentar, você sabe que é o correto. Então você não deve agir assim. Aí eu falei, tá bom, eu não vou fazer isso não. Eu fui e não obedeci aquela raiva, né, que me deu na hora, entendeu? Mas é difícil. Então essas coisas que ainda fico um pouco assim, porque querendo ou não, eu ainda fico amarga. Falar pra vocês que eu fico totalmente indiferente, eu não fico. Eu fico muito amarga ainda com os parentes, eu fico muito amarga com essas realidades ainda. E Jesus, ele tá, mas aí Jesus permite, ele falou, vou permitir muitas situações para que ela também morra para ela mesma. Então, assim, não é que Jesus não vai querer que eu diga nada, mas eu não devo pensar em mim, em direção, ficar preocupado com o que a pessoa falou comigo, em direção a mim, é isso que tá pegando. A minha pessoa eu não tenho que ver, eu só tenho que ver ele. Até a humilhação eu tenho que ver ele. Eu vivendo as penas dele também, que ele viveu na terra de humilhação. Eu devo considerar uma graça aquilo ter acontecido, não uma desgraça, entendeu? Só que às vezes o meu nervosismo ainda toma conta. E aí eu tô vendo aqui que a Luísa também é uma pessoa assim que toma muito conta delas, a emoção dela, né? É um problema isso. Atrapalha, entende? O divino atrapalha, porque eu deveria ficar quieta e em paz, como o raio sempre unido ao sol, a luz, né? E às vezes eu não consigo ficar quieta. Esse é o problema. É, entendeu? E aqui vai falar a mesma coisa. Jesus diz-lhe que ela forma o seu maior martírio. Olha que perigo. Como nos dias passados, meu amado Jesus se fez ver, de certo modo, zangado com o mundo. Esta manhã, ao não vê-lo, vi e pensava entre mim. Quem sabe talvez não venha porque quer mandar algum castigo? E que culpa tenho eu de que, como quer mandar castigos, não se digna vir a mim? Que coisa bonita, que enquanto quer castigar os outros, dá-me a mim o maior dos castigos que é da sua privação. Agora, quando dizia esses e outros desatinos, meu amado Jesus apenas se fez ver e me disse. Dá a impressão que a Luísa faz isso para provocar ele a aparecer. Entende? Que ela não consegue ficar quieta, ela quer chamar atenção de alguma forma. É aquela pessoa que quer chamar a atenção do outro, né? Fica cutucando ali, sabe? Para ver se mexe, se chama a atenção dele. Então, é como se ela pensasse assim, que dessa forma ela vai conseguir a atenção dele, mas consegue de um jeito errado, né? Consegue de um jeito que deixa Jesus, assim, vamos dizer assim, chateada com ela, né? É um amor meio violento, né? Conseguir isso de uma forma violenta, sem esperar, sem ser naquela pureza mesmo de você esperar a hora que Jesus vier, de você esperar o momento que Jesus vai vir. É como se ela ficasse tirando isso dele, provocando, porque ele vendo ela desse jeito, ele também não consegue se concentrar, entendeu? É como se atrapalhasse ele se concentrar no trabalho dele. É como se atrapalhasse ele, entendeu? Então isso não ajuda Jesus. Esse modo de agir não ajuda Jesus. Não dá repouso para Jesus, porque o repouso é justamente tudo está acontecendo, mas Jesus vê que aquela alma aceita, que aquela alma confia, que aquela alma está com ele, que aquela alma está em paz, que aquela alma confia plenamente nele, que ela está ali só atenta a ele, quieta, obediente, né? Né? Então isso acalma ele, isso vai ser ajudar ele. Agora, a pessoa ficar se debatendo no sofrimento, da forma com que ela faz, não é bonito isso. Não é.
entendeu? Não, não como que eu posso falar assim? É como se fosse ilegal com Jesus, né? Não fosse certo, não, não é certo. É você maltratá-lo, né? Você está maltratando ele, entendeu? É, é judiação com Jesus, é uma judiação com ele. Já basta as dificuldades lá para castigar o que ele vê nos homens, nas criaturas, entendeu? Então você está causando peso maior. Igual o marido, tem que trabalhar. E já é difícil o trabalho dele, muito difícil, tem que se concentrar muito, porque senão algo, né? Tem que fazer tudo lá de forma impecável lá no trabalho dele. É um trabalho que exige muito dele, muito sacrifício, e a esposa não para de ligar. A esposa, eu vou morrer se você não vir. Você não me ama, porque você não me mandou um bom dia, uma boa tarde. Se você continuar desse jeito, o homem fica perturbado. Então, o homem não tá nem lá e nem cá. Ele fica tipo assim, sabe? Ele não sabe quem acudir. Ele não fica livre inteiro para fazer o que tem que fazer onde ele tá, entendeu? Ele fica numa situação, é como se fizesse o mesmo com Jesus. Deixa ele na mesma situação. Entendeu? Agora, se ele vê calma, confia nele, tá com ele, tá junto com ele, concorda com ele, fica em paz, apesar de, ele pode ficar tranquilo, né? Então, minha filha, tu forma para mim o maior martírio. Então, ofende mais que os outros. Porque devo mandar algum castigo, não posso estar contigo. Porque me atas por toda parte, não queres que faça nada. Então, é por isso que ele afasta. E não vindo, tu me ensudeces com tantas tuas demandas. Então, é como a esposa ligando, sem parar pro marido e atrapalhando ele, né, fazer o trabalho dele, né? Então, com teus lamentos e suas esperas, tanto que enquanto me ocupo em castigar, estou obrigada a pensar em você, tá vendo? A te ouvir, e meu coração é dilacerado ao te ver em teu estado doloroso de minha privação. Porque o martírio mais, né, doloroso é o martírio do amor, né? Porque sabe que ela tá sofrendo por amor a ele, né? Aí ele fica numa situação, e por quanto mais se ama duas pessoas, tanto mais são dolorosas essas penas, que não por outros. Então, é mais difícil ele não satisfazer a ela do que as outras criaturas. Então, mas por meio deles mesmos me suscitam. Por isso fique tranquila, calma, não queira aumentar minhas penas por meio de suas penas. Então, se ela ficar toda dolorida, chateada, não ficar pacífica, ela só está aumentando mais as penas dele. Ela não está ajudando ele, ela só está pensando nela. Você tem que vir me satisfazer. Você é para mim, para meus problemas que eu não estou aguentando aqui. Ela não está pensando nele, ela não está realmente. É o humano dela. Pai, é lindo, ela está chamando ele. Não, mas, mas não é bonito. Não é. Né? Se você for ver, o mais bonito fosse ela esperar mesmo. Mas é o humano dela. Quando ela tá assim, é totalmente o humano da Luísa, muito claro aqui, resistente. Entendeu? Que não aceita, que não consegue formar o vazio. E também uma coisa é a gente também, quando a gente fica. Isso que me fez pensar. Se eu fico amarga, se eu fico chateada, se eu nossa, não consigo ficar em paz e quieta e calma na situação, o que acontece? Entendeu? Aceitar aquele sofrimento, amar aquele sofrimento que Jesus está dispondo para o bem também das criaturas, ele está fazendo trabalhos e que eu nem entendo, né, de valor infinito através desses atos. Mas se ele vai e fala, nossa, eu permito a Ruth passar por isso, mas por que que ela não fica calma? Por que que essa menina não sossega? Por que que ela está se debatendo? É como se não dá para ele trabalhar os atos, é como se tivesse, sabe? Não dá, tem que parar para explicar para ela, tem que parar para consolar ela. Atrapalha o meu plano de fazer, de usar desse sofrimento e desse ato para um propósito, porque ela não consegue se acalmar, ela não consegue aceitar, ela fica se debatendo, ela fica resistente. É o mesmo sentimento que Jesus tem. Então, é um problema, é uma tragédia. É sério isso que está falando, né? Então, eu não quero ser desse jeito. Então, ele está falando aqui, então, ele desapareceu. Eu fiquei toda mortificada ao pensar que eu formo o martírio de meu amado Jesus. E que para não fazer eu sofrer tanto, quando não vem, devo ficar tranquila, tá vendo? Mas quem pode fazer esse sacrifício parece-me impossível e seria obrigada a continuar a martirizar-nos mutuamente. Eu não entendo porque quer falar uma coisa dessa. Como que é impossível? Jesus vai pedir algo para a alma que ela não possa fazer, né? Ser o próprio Jesus na pessoa que ajuda ela. Então, assim, quando a pessoa fica falando, é impossível, não vai ter jeito, ela tá dizendo que não quer. Lá no fundo, ela tá demonstrando que ela não quer se acalmar, ela não quer ceder, ela não quer, né? Ela não quer. Ela não está disposta a isso. E tá a mesma coisa é para nós, né? Quando a gente fala numa situação assim, isso é difícil, eu não consigo, lá no fundo a gente está dizendo que não quer. Não quer se acalmar, não quer morrer para si, quer continuar pensando em si mesmo,
quer ficar chateada ainda, quer continuar se vendo. É perigoso. É isso, dá muito o que pensar. Então, a minha partilha é essa, né? Amém. Me deu muito o que pensar, né? Esses ensinamentos para minha própria vida, né?